um importante parque nacional africano ganha um improvável aliado. A República Democrática do Congo, ou simplesmente Congo, é um país localizado na África Central com uma população de 108 milhões. Os seus 2,3 milhões de quilômetros quadrados o tornam o segundo maior país da África e o 11º do mundo. Alguns o conhecem como Zaire, que foi o seu nome entre 1971 e 1997. O Congo é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. Seus depósitos minerais valem 24 trilhões de dólares. O Congo tem 70% das reservas mundiais de coltan, 1/3 das de cobalto, 1/3 das de diamante e 10% das de cobre. Não foi à toa que chamou a atenção dos colonizadores europeus. Economicamente, o Congo é ainda mais fechado do que o Brasil, o Paquistão e a China. Assim, apesar de toda aquela riqueza em recursos naturais, a população congolesa está entre as mais pobres do mundo. No território do país, há uma faixa de savana mais ao sul e outra de floresta equatorial mais ao norte. A floresta é particularmente exuberante. Situada na bacia do rio Congo, só fica atrás da floresta amazônica em termos de biodiversidade. Se algum dia você tiver a oportunidade de visitá-la, notará o quão verde ela é. Um oceano esmeraldino alimentado por chuvas torrenciais e solos vulcânicos extremamente férteis. A unidade de conservação mais antiga e mais famosa da região é o Parque Nacional de Virunga, criado em 1925, quando o país era uma colônia da Bélgica. Localizado na porção oriental do Congo, na fronteira com Uganda e Ruanda, o parque tem 8.000 km² de área e 300 km de extensão no sentido norte-sul, incluindo em seus limites montanhas, vales, rios e até 2 vulcões ativos. A diversidade biológica no parque é impressionante. Há mais de 2.000 espécies de plantas, das quais 10% endêmicas, ou seja, só ocorrem lá. Há mais de 1.000 espécies de vertebrados, incluindo quase 200 espécies de mamíferos e 700 espécies de aves. Lá vivem o okapi, o búfalo, o elefante africano, o hipopótamo, entre outros. Mas o grande destaque são os primatas, como o chimpanzé, o macaco dourado e o babuíno. A espécie de primata que mais atrai a atenção é o gorila da montanha. Só há 1.000 indivíduos deles no mundo, e metade vive em Virunga, nas florestas montanas das regiões mais altas. A beleza das suas paisagens e a sua alta diversidade biológica atraem milhares de turistas anualmente ao parque. Em anos normais, o turismo gera uma receita de $150 mil, o que garante o funcionamento da reserva. Cerca de 5 milhões de pessoas residem no entorno do parque, a maioria das quais tem eletricidade para iluminar, cozinhar ou aquecer as suas casas de pau a pique. Ainda, 80 mil pessoas vivem dentro do parque. A maioria delas são de famílias que já viviam lá antes mesmo da criação da unidade de conservação. Outros são refugiados que procuram escapar das zonas de guerra, tanto no Congo quanto nos países vizinhos. Aliás, os países dessa região têm tantos refugiados quanto a Ucrânia. Agora, você já viu políticos ou dublês de intelectuais encenando virtude com eles? Não, né? Ou justiceiros sociais com bandeirinhas do Congo, de Ruanda ou de Uganda em seus perfis do Twitter? Também não, né? Parece que os problemas sociais da região não são tão importantes para eles quanto os problemas ambientais. Ainda que a agricultura, a pesca, a caça e o corte em Virunga sejam ilegais de acordo com a máfia estatal congolesa, o Parque Nacional é uma fonte vital de carvão, lenha e alimentos para as pessoas que vivem na região. Para elas, que lutam todos os dias para sobreviver, há outras demandas mais importantes do que a conservação ambiental. Sentados em seus confortáveis sofás, em um lugar que outrora também já foi coberto por vegetação nativa, fica bem fácil para os justiceiros ambientais encenarem virtudes, culparem os locais e exigirem que o parque seja mantido intocado. Mas o mundo real não é assim. O Estado não é o dono legítimo de nada, e a imposição de uma unidade de conservação em uma região cheia de problemas sociais faz com que surjam muitos conflitos, e a gravidade de tais conflitos tem aumentado. É aquela velha história.
Se há demanda e o Estado proíbe, grupos violentos são incentivados a prover o serviço. Assim, grupos armados passaram a atuar dentro do parque, controlando a extração de bens naturais. Eles permitem que a população plante, cace, pesque, corte e colete, mediante o pagamento de uma taxa. Ou seja, essas milícias operam também como um Estado. Tudo o que a proibição da máfia estatal principal faz é selecionar as milícias mais violentas e criar uma tragédia dos comuns. Dessa forma, entre 2001 e 2020, Virunga perdeu 10% de sua cobertura vegetal. Cerca de 170 milhões de dólares em madeira e marfim são retirados todos os anos da reserva. Compare isso com os 150 mil dólares do turismo. Em média, por mês, um guarda florestal é morto em embates com essas milícias. Bom, mas apesar disso, o parque procura funcionar. Há alguns anos, Emmanuel de Merode, o diretor de Virunga, decidiu construir uma usina hidrelétrica em Luviro, um dos muitos rios que passam pelo parque. O projeto era para uma daquelas usinas a fio d'água, em que se usa a força da correnteza dos rios para a geração de energia, sem a necessidade de armazenar água, o que reduz os impactos ambientais. A ideia era a geração de energia para o parque, o entorno e Goma, a capital da província. Isso daria a Virunga uma receita adicional para cumprir o seu papel. Graças a doações privadas, a usina foi construída. No final de 2019, ela foi finalmente inaugurada. O parque, enfim, teria outra fonte de recursos para pagar os seus funcionários e para conservar a sua fauna e flora. A população local teria eletricidade. Mas eis que, no início de 2020, como você bem sabe, os donos do mundo decidiram que seu rebanho ficaria confinado. O impacto econômico dessa medida bizarra na região do parque foi brutal. Com a indústria, o comércio e o turismo interrompidos, o consumo de energia elétrica caiu brutalmente também. A máfia estatal congolesa dá a Virunga apenas 1% do que é preciso para o seu funcionamento. O resto depende basicamente do turismo. Com a interrupção deste, o parque se viu sem a sua principal fonte de renda. A alternativa seria a usina hidrelétrica. Só que a queda brutal do consumo de eletricidade deixou Virunga em maus lençóis. Eles tinham uma usina novinha em folha, operando em plena capacidade, mas não tinham a quem oferecer boa parte da eletricidade. Merode, o diretor do Parque Nacional, se viu pressionado. Merode matutou e se perguntou: será que existe uma forma de aproveitar o excedente energético independentemente da proximidade de centros urbanos? Como eu e você sabemos, isso existe, né? E aí Merode, que não é bobo nem nada, decidiu fazer o que uma pessoa inteligente faria: minerar bitcoins. Com assessoria de Sebastián Guspilou, o mesmo que participa da construção da Bitcoin City em El Salvador, Merode adquiriu 10 containers e 5.000 computadores. Técnicos foram contratados para trabalhar 24 horas por dia, em 3 turnos. Em setembro de 2020, a mineração de bitcoins começou. Guardas florestais armados com AK-47 passaram a patrulhar a região. Usando o excesso de energia produzida pela usina, os computadores tentavam resolver a prova de trabalho para ganhar a recompensa. A mera existência dessa operação é uma conquista. Jonas Mbavmoya, um dos técnicos que lá trabalham, lista os desafios: problemas de conexão à internet, clima excessivamente quente e úmido e isolamento infraestrutural. Isso para não falar das dezenas de grupos rebeldes. Só que Virunga não tinha muitas opções, e a mineração de bitcoins foi algo que caiu do céu. Não fosse ela, o parque provavelmente teria fechado. Naturalmente, a renda obtida com a operação varia conforme a dificuldade de mineração e o preço do Bitcoin. Embora o valor já tenha sido maior, hoje fica em torno de 75 mil dólares mensais, praticamente a metade do que o parque arrecadava com turismo. De todo modo, ressalta Merode, a mineração continua lucrativa. O diretor do parque espera que, no próximo ciclo, ela se torne ainda mais. A operação da mineradora traz uma série de benefícios. Primeiro, ajuda a pagar os salários dos funcionários do parque. Segundo, ajuda a pagar projetos infraestruturais do parque, como estradas, fiações elétricas e bombas d'água. Terceiro, viabiliza economicamente a hidrelétrica, que, de outra forma, não poderia ser mantida. Quarto, possibilita que a população do entorno tenha acesso à eletricidade, com todos os benefícios socioeconômicos que isso traz. Portanto, veja, tudo isso graças à mineração de bitcoins. Eis um arranjo tão favorável e, digamos assim, sustentável, que fica difícil até para as gretas da vida criticarem.
Aqui no canal há vídeos em que discuto os vários benefícios que o Bitcoin traz ao meio ambiente. Essa história do Parque Nacional de Virunga é mais um exemplo. Os gorilas da montanha agradecem.